Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa terça-feira, 28 de maio, agora na Espanha, 22 horas e 5 minutos, no Brasil, 17h05 da tarde. Gente, a BTC aqui no 6 horas não tem mais para onde cair, o RSI estocástico tá no zero, tá no limbo, mas mesmo diante dessa brutal volatilidade, não há como negar que os fundos seguem ascendentes. É muitíssimo provável que isso aqui evolua para o bico de uma figura triangularizada. A gente pipoque entre 70 mil e vá desenhando fundos ascendentes, topos descendentes, até voltar a estressar o patamar de 72 aqui no 6 horas. Nos 5 minutos, a gente acabou ainda dando vigência àquela grande acumulação. De uma maneira geral, todas as agulhadas têm se demonstrado, têm desenhado fundos ascendentes. No diário, o que a gente percebe é que a mediana do canal de Keltner acabou atuando como um poderoso suporte. As três linhas do canal seguem agressivamente apontadas para cima. A gente rompeu de forma ascendente essa canaleta virtual de baixa, que na verdade era uma bandeira de alta, e agora o que parece é que a BTC está desenhando uma grande cunha aqui no diário. Hoje o DXY chegou a estar caindo menos 0,20, tinha tudo para a BTC explodir para cima, mas veio o fantasma da MTGOX, uma exchange japonesa que sofreu um hack em 2014. Os hackers levaram mais de 300 mil BTCs, na época que a BTC valia 200, 300 dólares, mas o fato é que os credores do espólio, da massa falida da MTGOX, os credores acabaram aceitando um grande plano de pagamento que está sendo ultimado ao longo de vários anos, e mesmo com todo esse volume de BTCs hackeadas, eles ainda ficaram com bastante BTCs, mais ou menos 100 e poucas mil BTCs ainda estão nas mãos da MTGOX. Hoje eles fizeram uma transferência muito expressiva de mais de 70 mil BTCs para outro public address e acendeu o alarme de um eventual despejo. Mas não há com o que se preocupar, porque existe um acordo entre a massa falida da MTGOX e as grandes exchanges do planeta, principalmente Binance e Coinbase, para comprar as BTCs do espólio da MTGOX over the book, ou seja, sem agredir o book. Os eventuais credores que aceitarem receber BTC em espécie, em Bitcoin, não teriam poder de fogo para derrubar o mercado. Então, na verdade, esse fantasma da MTGOX vira e mexe, assombra o mundo cripto. Então a gente segue acumulando no 6 horas, segue acumulando no diário. Isso aqui está evoluindo por uma cunha. No gráfico semanal, nada mudou. Pelo contrário, a nossa protuberância ascendente do corpo real dessa semana poderia ter ganho mais musculatura, mas ainda está revelando um belo ímpeto comprador. Não há nenhum sinal de engolfo aqui que poderia travar essa pernada em direção a 100 mil dólares. É para lá que a gente está indo. O gráfico das altcoins segue vulcânico, por assim dizer. Vocês vejam que mesmo diante de toda essa volatilidade, a gente ainda está desenhando um corpo real com protuberância ascendente aqui para o gráfico do market cap das altcoins. Inclusive o pavio superior fez um topo superior ao topo da semana passada. Essa semana já bateu 1,18 tri. Na semana passada, 1,182 tri. Na semana passada ficou em 1,18 tri. Ou seja, isso aqui está em vias de explodir em direção a um patamar mínimo nesse ciclo de 7, 8 trilhões de dólares. Na minha leitura, é para lá que a gente vai. Só que essa pernada vai ser espasmódica em direção a 2 trilhões de dólares. É uma insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto nesse momento, em que a dominância está prestes a desabar. Se a BTC nesse ciclo, conforme 80%, 90% dos analistas estão prevendo que ela vai bater algo em torno de 200 mil dólares, isso levaria entre 200 e 250 mil dólares, isso levaria o market cap da BTC para algo ali em torno de 5 trilhões e meio de dólares. Com a dominância desabando para 34%, 33% por aí, é bem provável que o market cap das altcoins avance para algo acima de 7, 8 trilhões de dólares. Então é uma verdadeira
insanidade os senhores estarem desembarcados do mundo cripto. Lembrando que a queda da dominância não significa queda na cotação da BTC. Só significa que o avanço do market cap das altcoins vai se dar de forma muito mais explosiva que o avanço do market cap da BTC, já que a dominância mede a participação que o market cap da Bitcoin ocupa dentro do market cap de todo o mundo cripto. Quem não sabe o que comprar para embarcar no mundo cripto, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, porque eu garimpei as 40 melhores altcoins em termos de potencial de retorno nesse ciclo. Então, quem não sabe o que comprar, é só clicar no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, já que eu garimpei as 40 melhores em potencial de retorno nesse ciclo. Na seara fática, uma comissão da União Europeia está se preparando para promover a integração entre a tecnologia blockchain e a AI, a inteligência artificial. Segundo os membros dessa comissão da União Europeia, há uma preocupação cada vez mais crescente entre os eurodeputados do Parlamento Europeu, no sentido de que o monopólio de dados e da própria verdade ficaria a cargo de 3 ou 4 interfaces de AI, ou seja, 3 ou 4 big techs basicamente deteriam o monopólio da verdade com esse avanço da AI. Por isso é preciso criar uma força computacional onde o monopólio de dados possa trafegar de forma descentralizada. É preciso integrar urgentemente as interfaces de inteligência artificial a forças computacionais descentralizadas, como é o caso da tecnologia blockchain, que promove a descentralização de forças computacionais. Gente, eu já havia reportado muito antes desse movimento agora da União Europeia, que é a criptografia, é a tecnologia blockchain que vai domesticar a inteligência artificial. A simbiose entre AI e o mundo cripto não fica só no âmbito da mineração. A força computacional instalada para produzir AI já guarda uma brutal simbiose com a força computacional instalada para se minerar criptoativos com consenso Proof of Work, que é o caso da BTC. Agora essa simbiose vai evoluir para o campo da legitimidade da AI, já que é a força computacional descentralizada promovida pela tecnologia blockchain é que vai legitimar o tráfego de dados e a produção de AI. Justamente porque se nada for feito nesse sentido, ou seja, se não houver uma integração com o mundo cripto, basicamente o mundo ficaria à mercê de verdades criadas por grandes interfaces, como o Copilot do Bing, o ChatGPT da OpenAI e por aí vai. 3 ou 4 Big Techs teriam basicamente as respostas para tudo, a solução para tudo, o desdobramento de decisões político-sociais seriam todos controlados por forças computacionais comandadas por Big Techs, e isso só é passível de domesticação, esse ambiente selvagem da AI, por meio da tecnologia blockchain, por meio do mundo cripto. Eu já antecipei essa movimentação meses antes da anos antes da União Europeia resolver se mexer. E a criadora da segunda maior stablecoin do planeta, a Circle, emissora da USDC, anuncia a sua chegada oficial ao Brasil. Eles estão com vários parceiros e vai criar uma ponte bancária entre a Circle e o sistema financeiro brasileiro. E a Binance francesa teve que retirar o CZ do seu corpo de acionistas por conta da série de confissões de culpa que o CZ teve que assinar no seu acordo com os órgãos de repressão criminais nos Estados Unidos. A legislação e o compliance francês acabou exigindo essa alteração, então o CZ teve que ceder as suas ações para 2 outros acionistas, uma mudança que acaba fortalecendo o caráter corporativo da Binance nessa era pós-CZ. O CZ se afastou do cargo de CEO, segue sendo o principal acionista
da Binance Hold Global, mas no caso da Binance francesa, ele teve que abrir mão das ações. É o novo normal. Na seara geopolítica e finanças internacionais, Nasdaq ultrapassa 17 mil pontos com o impulso da Nvidia. É o que eu venho falando aos senhores. Mesmo que mais da metade das ações que compõem o índice Nasdaq estejam lateralizando ou até caindo, como esse índice é um índice ponderado pelo market cap das Big Techs, é um índice ponderado pela capitalização das empresas que compõem o índice. Quanto maior a capitalização da corporação que compõe o índice, maior é o peso dessa corporação no índice. Então, como a Nvidia já vale quase 3 trilhões, é óbvio que ela subindo, basicamente sozinha, ela arrasta o índice para cima. Esse é um aspecto do mundo TradeFi em que essas grandes corporações com um altíssimo poder de geração de caixa, essas empresas não dependem de financiamento, de emissão de debêntures, enfim, não depende da taxa básica de juros, ou seja, elas vão continuar subindo por conta dessa revolução que é a inteligência artificial, no caso da Nvidia, e todas as outras Big Techs que entraram de cabeça na AI, como a AWS, a Amazon Web Service, Microsoft com o Bing e o seu Copilot, e por aí vai, a Meta também, ex-Facebook, e elas seguem crescendo, porque a AI segue crescendo, e essa expansão, já que o mundo TradeFi ainda não precificou a AI, é que faz o índice seguir subindo. E as tropas israelenses continuam atacando Rafah, mesmo após a condenação ao ataque mortal, em que os israelenses reportaram um equívoco no ataque que redundou no incêndio, que matou mais de 45 pessoas no domingo, mas as forças de Israel dizem que o plano segue sendo cumprido à risca. Parece uma ironia com relação à decisão do Tribunal Penal Internacional, que determinou a retirada das tropas israelis da faixa de Gaza. Enfim, vamos ver como isso vai se desdobrar. E a Rússia ameaçou atacar Gibraltar, um território ultramarino britânico que fica a 40 quilômetros aqui de Málaga, daqui da minha casa até Gibraltar, é menos de 40 quilômetros de carro. E a Rússia ameaçou atacar Gibraltar se armas britânicas forem usadas no território ucraniano, na guerra contra a Rússia. Alertou o Ministério das Relações Exteriores de Putin. Gente, se a Rússia atacar Gibraltar, eu vou estar pertinho do alvo russo. Gibraltar é um território ultramarino britânico que pertence ao Reino Unido desde 1700 e tal. O Napoleão já tentou conquistar Gibraltar. O Hitler já tentou conquistar Gibraltar. O Hitler, inclusive, fez uma proposta para o general Franco de tomar Gibraltar dos britânicos. O Franco, para quem não sabe, a Espanha ficou neutra na Segunda Guerra. A Espanha não se juntou aos aliados, mas também não declarou guerra ao eixo Itália, Alemanha e Japão. O general Franco conseguiu enrolar todo mundo ao mesmo tempo, enrolou os britânicos, deu um nó na cabeça do Hitler. Para quem não sabe, o Hitler em um determinado momento da Segunda Guerra, Hitler quis se reunir com o general Franco. Eles se encontraram numa estação de trem em Hendaya, lá no País Basco, na fronteira entre a França, entre Biarritz ali no sul da França e o noroeste aqui da Espanha. Eles se encontraram em Hendaya, uma estação de trem espanhola no País Basco. No final da reunião, Hitler voltou para Berlim dizendo que o Franco era doido, e o Franco voltou para Madrid dizendo que o Hitler era louco. O Franco conseguiu, de uma forma muito hábil, deixar a Espanha de fora da Segunda Guerra. Basicamente, o Franco ele não aceitou a proposta de Hitler para invadir a rocha que compõe o extremo sul da Península Ibérica e que pertence aos britânicos desde 1700 e tal. Foi um tratado que encerrou um conflito entre
o Reino da Espanha e a Inglaterra da época, no século XVIII, e desde então essa rocha pertence aos britânicos, é um território ultramarino. Na verdade, eu fui lá 2 meses atrás, é basicamente metade daquela área é uma área militar, tem um grande cais com uma série de contra-torpedeiros, fragatas, porta-aviões britânicos. Tudo que acontece no mundo acaba refletindo aqui no Estreito de Gibraltar. Não sei se os senhores lembram, no Estreito de Hormuz, há uns anos atrás, um cargueiro britânico foi detido pelos iranianos. A Inglaterra não pensou 2 vezes, simplesmente fechou o Estreito de Gibraltar para a passagem de qualquer cargueiro que tivesse indo ou vindo do Irã pelo canal de Suez, aqui dentro do Mediterrâneo, e em 48 horas o cargueiro britânico estava liberado. É um poder incrível para os britânicos controlarem essa rocha aqui na entrada do Estreito de Gibraltar, que conecta basicamente o Oceano Atlântico com o Mar Mediterrâneo, e a ameaça do Putin em atacar Gibraltar coloca no radar a possibilidade da extensão desse conflito até para uma terceira guerra mundial, já que se ataca Gibraltar, sendo um território ultramarino britânico, a OTAN teria que responder, já que dentro do tratado da OTAN, um ataque a qualquer um representa um ataque a todos os outros, ou seja, eu agora estou a 40 quilômetros de um suposto alvo do Putin, mas enfim, para os senhores perceberem a bizarrice que está acontecendo no mundo, é óbvio que esse reset geopolítico e financeiro que o Putin está promovendo é muito bom para a BTC. A gente só precisa estar vivo para surfar essa mega pernada de prosperidade. Esperamos sinceramente que o Putin não concretize a sua ameaça de explodir Gibraltar, porque provavelmente vai chegar aqui em Marbella. Gente, a BTC segue acumulando numa cunha triangularizada, formando fundos ascendentes, topos descendentes. Isso aqui fatalmente vai explodir numa onda de número 5 aqui no diário em direção a 100 mil dólares. Eu volto a reportar aos senhores que é uma absoluta insanidade o sujeito estar desembarcado do mundo cripto num momento como esse, já que a gente está em vias de protagonizar um mega dump para a dominância, que quebrou essa LTA aqui com esse corpo real vendedor dessa semana. Então vem uma injeção de trilhões de dólares em direção ao market cap das altcoins. Tá bom, pessoal? Quem não sabe o que comprar, cliquem no link abaixo, Gemas Altcoin Alert, tá bom? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus, e quem quiser sugerir alguma análise, é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.